Fala galera, eu sou o Todd, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Dele Alli, que foi mais um daqueles jogadores, né, que despontou muito quando era jovem, foi tido aí como uma das maiores promessas lá da Inglaterra e depois começou aquela ladeira abaixo, né? O jogador foi sumindo, perdendo cada vez mais o futebol, ficando esquecido, as pessoas aí criticando bastante ele. Hoje em dia tá muito esquecido lá na Turquia, mal joga pela equipe do Beşiktaş, tá lesionado. E aconteceu uma coisa recentemente que pode contribuir bastante para o fim precoce da carreira dele, tá? Só que antes aí eu já te peço aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem sempre vídeos novos todos os dias, tem notícia, curiosidades, muitas coisas, tá? Pra sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, aproveita também pra me seguir lá. E agora, bora falar sobre Dele Alli. O jogador nasceu na cidade de Milton Keynes, localizada a 2 horas de Londres, e surgiu como uma das grandes promessas do futebol inglês. Logo na sua primeira temporada lá no Tottenham, com apenas 19 anos, Dele Alli encantou a torcida. Em 2015 e 2016, ele disputou 33 jogos pela Premier League e já teve bons números, anotando 10 gols e dando 9 assistências. Com as boas atuações, a torcida encantada com ele, era de se imaginar que ele ia ser convocado para a seleção principal da Inglaterra. Isso daí realmente aconteceu naquele ano, né? Tanto é que ele já despontou como uma das principais estrelas futuras lá do English Team. Na temporada seguinte, 2016-2017, Dele Alli se destacou ainda mais, marcando 22 gols e dando 13 assistências em 50 partidas. Somente pela Premier League foram 18 gols. Naquele ano, os Spurs ficaram com o vice-campeonato da liga, terminando na frente do Manchester City, mas não conseguiram superar o líder Chelsea, que foi campeão com 7 pontos de vantagem. Em 2018, Dele Alli ainda manteve bons números, marcando 14 gols e dando 17 assistências e conquistando mais um vice-campeonato, só que dessa vez foi na Liga dos Campeões e foi uma campanha inédita e histórica dos Spurs. Aliás, quem não se lembra daquela campanha comandada por Maurício Pochettino e dos belos jogos que o Tottenham fez na Liga dos Campeões, né? Teve até jogo histórico lá do Lucas Moura, em que ele jogou muito, e eu acho que foi a última temporada que o Tottenham realmente mostrou um bom futebol, né? Depois começou a decair demais, mandaram o Maurício Pochettino embora, e desde lá vem trocando de técnicos, ninguém consegue realmente engrenar lá nos Spurs e ficar por várias temporadas, né? Depois desse vice-campeonato na Champions, o mundo do futebol já se rendia à qualidade de Dele Alli. Inclusive, a sua comemoração viralizou nas redes sociais, sendo o famoso Dele Alli Challenge. A mão virada aí no olho do rosto, né? Se eu não me engano... Cara, é até difícil fazer com óculos, mas se eu não me engano era assim... Caraca, até deu até cãibra, meu irmão, deu até cãibra. A mão virada no olho, né, infestou as redes sociais. Qualquer lugar que você olhava, tinha gente fazendo Dele Alli Challenge. Viralizou totalmente, né? Até quem não era fã de futebol tava fazendo a comemoração. Depois desse vice-campeonato na Liga dos Campeões, parecia que o Tottenham se credenciava para disputar todos os títulos, tendo Dele Alli como uma das principais referências do time, mas aí a carreira do jogador começou a se perder. Em 2018 e 2019, após 3 grandes temporadas, o nível dele começou a baixar e ele marcou apenas 7 gols ao longo de todo o ano. A média foi caindo nos anos seguintes e as atuações que antes encantavam passaram a ser bastante questionadas. Dele Alli inclusive começou a ser figurinha carimbada no banco de reservas, parecia que nem vontade mais tinha de mostrar um bom futebol, tinha vontade aí de brigar pela titularidade. E aí muitos já começavam a se questionar em relação à carreira dele e se estavam enganados alguns anos atrás, né, quando consideravam ele como uma das maiores promessas aí do futebol inglês. A carreira foi só descendo ladeira abaixo e até parece que ele não vai mais conseguir se reerguer. Inclusive vale a pena lembrar que o Dele Alli chegou a ser avaliado em 100 milhões de euros, mas daí com essa queda dele e com comportamento longe de ser profissional, ele acabou deixando a equipe do Tottenham totalmente de graça, galera. Algumas pessoas, alguns jornalistas até questionaram se o Tottenham estava fazendo a coisa certa, liberando ele totalmente de graça para a equipe do Everton,
lesão, já que ele chegou a valer tanta grana, né? Mas aí depois foi provado que realmente valeu a pena se livrar do Dele Alli. No Everton foram apenas 13 partidas, onde ele não marcou gols e nem deu assistência. Na verdade, recebeu 3 cartões amarelos. Em apenas 6 meses lá, Dele Alli já ficou esquecido e fora dos planos da equipe. Tanto é que ele foi para o Besiktas por empréstimo no começo da atual temporada. Mas na Turquia não foi diferente, o Dele Alli tá cada vez pior, até inclusive está aparecendo nas manchetes de jornais, mas não é por coisa boa, tá? É só por coisa negativa. No clube turco, ele está bem longe de ser titular absoluto e devolver a expectativa em campo. Ele marcou até agora apenas 3 gols desde que chegou em agosto do ano passado. Por conta das péssimas atuações, Dele Alli inclusive apareceu na lista do The Worst, dos piores jogadores da temporada. Em um dos jogos aí que aconteceram recentemente, ele foi substituído aos 29 minutos do primeiro tempo e foi vaiado pra caraca pela torcida. Ele não gostou nada, meio que respondeu pra lá e as coisas acabaram piorando, né? Mas calma que vai piorar mais. O comportamento do jogador fora do campo tem chamado bastante atenção dos jornais. Ele está com uma lesão no quadril e sem previsão de volta, onde nesse ano de 2023 atuou em apenas 6 partidas. Ao invés de estar focado no tratamento da lesão e se preparando fisicamente, Dele Alli foi visto consumindo drogas em uma festa com amigos. O jogador inglês nos últimos dias ganhou uma repercussão imensa nas redes sociais com a imagem vazada. Ele foi flagrado em uma mesa com a bexiga na boca, que é uma técnica usada para consumir óxido nitroso, ou conhecida internacionalmente como crack hip. Na imagem é possível ver o jogador inalando possível conteúdo na bexiga. Além disso, ainda na foto, é possível ver a mesa repleta de refrigerantes, bebidas alcoólicas e o suposto recipiente do gás hilariante. Inclusive, tudo isso fez viralizar aí uma entrevista de José Mourinho no documentário da Amazon que foi feito em 2020, quando ele ainda era técnico lá do Tottenham e trabalhava com Dele Alli, né? Nesse trecho, ele aconselha o jogador ao falar o seguinte: percebi que você tem altos e baixos. Há uma grande diferença entre um jogador que mantém a consistência e um jogador que tem momentos, e é isso que faz a diferença entre um jogador de ponta e um jogador com grande potencial. O tempo voa e um dia você vai se arrepender, eu acho, se você não conseguir o que você pode conseguir. Você deveria exigir mais de si mesmo, não eu exigindo de você, nem ninguém. Você tem que se perguntar mais, você tem que querer mais. Então naquela época o Mourinho mesmo tentou aconselhar o Dele Alli e parece que não deu certo, né? Pra vocês verem que o comportamento do jogador já não vinha bem desde aquela época, não demonstrava vontade, ambição, nem nada, né? Então realmente é triste ver esse fim de carreira do Dele Alli. Eu, sinceramente, quando ele apareceu aí no Tottenham jogando pela equipe profissional, né, primeiro ano, segunda temporada e também, eu acreditei que ele, cara, ia ser um dos melhores jogadores aí na Inglaterra, ia ser muito importante pra seleção, ia ser um baita meio-campista, só que infelizmente, né, o comportamento extra-campo, a falta de vontade estão acabando com a carreira do cara. Se é que já não acabaram, né? Voltando agora à foto dele com a bexiga, eu tenho que falar pra vocês que o mais perigoso é que o uso contínuo da substância pode provocar diversos danos, e o uso excessivo pode levar até uma crise de overdose. E acreditem, outros jogadores de futebol já foram vistos usando o mesmo tipo de droga, como por exemplo os atacantes Alexandre Lacazette e Aubameyang, e também os meio-campistas Matteo Guendouzi e também Mesut Ozil. Dele Alli ainda tem 27 anos, ou seja, se ele quiser, tem tempo de recuperar o seu bom futebol, de voltar pelo menos a mostrar que tem vontade, né? De voltar a jogar bem. Só que se ele não abrir mão das festas, das drogas e de outras coisas mais, vai ser difícil focar no lado profissional, né? Infelizmente parece que a carreira do Dele Alli já tá chegando num fim precoce. Se ele não virar chave e falar eu preciso mudar, tudo indica que nos próximos anos a gente deve ver ele anunciando aposentadoria de forma precoce, né? O que vocês estão achando desse triste fim de Dele Alli? Comenta aí, beleza? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.